Agora a gente vai falar sobre um projeto da Prefeitura que propõe a eleição direta para os 32 subprefeitos aqui da capital. A proposta está em tramitação na Câmara dos Vereadores. A ideia é dar autonomia para as subprefeituras. Agora, na próxima sexta-feira, sexta-feira 13, a Escola de Governo promove um seminário para discutir essa proposta. E o tema do encontro dessa vez é os desafios para a descentralização da cidade. Para falar sobre o assunto, hoje a gente recebe aqui o Maurício Xixo. Ele é diretor da Escola de Governo e da Rede Nossa São Paulo. Oi, Maurício, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês. Super oportuna essa discussão, né? É muito oportuna porque a cidade de São Paulo precisa repensar sua governança. Isto é, a gente tem 32 subprefeituras que estão muito desvitalizadas, e isso historicamente vem sendo assim. E a gente precisa, na verdade, pensar num novo tipo de governança da cidade que beneficie a todos da cidade e não somente a alguns que estão mais nas regiões centrais. É uma necessidade muito importante porque a cidade de São Paulo tem dimensões de país e cada subprefeitura tem tamanho de uma cidade média do Brasil. Então, a gente precisa fortalecer as subprefeituras e um dos passos é a gente pensar como escolher os subprefeitos. Como é que é hoje? Hoje a indicação do prefeito... Sempre? Sempre foi assim e a gente já teve desde engenheiros, colegas da Poli, de prefeitos, coronéis da PM, funcionários de carreira... Existe alguma lista tríplice, por exemplo, até chegar o prefeito ou não? Não existe nem um processo indireto até a escolha? Não, isso acontece, na verdade, a gente sabe que o apoio na Câmara Municipal de São Paulo, ele se dá por troca e apoios de compensações com cargos, né? Então... Como em tudo, aliás, né? Como em tudo na política brasileira, que é um modelo que a gente tem questionado hoje. Então, a gente precisa, na verdade, pensar uma nova forma, porque quem sofre é a população local, que se vê muito desamparada. Porque pouco representada, pouco representada, e as funções da subprefeitura, que poderiam ser funções muito maiores, que o cidadão estaria muito mais próximo, né, desse atendimento público, não estão, né? Então, a gente tem ainda um problema dessa desvitalização. E aí nós estamos organizando um seminário na próxima sexta-feira. Sexta 13, hein? Sexta-feira 13, das 9 ao meio-dia e meia, em que a gente vai tentar explicar para as pessoas, para o cidadão paulistano, a necessidade que há da gente fazer um processo de descentralização, que passa... o primeiro passo que a gente entende que foi muito importante foi a eleição dos conselhos participativos em cada uma das 32 subprefeituras. Agora nós temos a discussão da eleição do subprefeito, que é muito importante, porque a população nunca se sente muito representada. Muitas vezes você tem um certo estrangeiro que chega naquela região para fazer a administração. Não conhece nem as ruas. Que não conhece nem as ruas e que sabe. levam, por mais boa intenção que uma pessoa tenha, até ela tomar pé de qual é aquela realidade, perde-se muito tempo e quem sofre é a população. Mas como é que está a tramitação? Isso depende da Câmara, né? Isso depende da Câmara Municipal. Há 2 projetos para essa discussão. Essa é uma bandeira que tanto a Escola de Governo quanto a Rede Nossa São Paulo vem levantando desde a eleição do prefeito Haddad, né, que a gente precisava mexer no modelo de indicação dos subprefeitos, porque não é satisfatório. Existem subprefeituras que tiveram mudanças já de 4 subprefeitos, quer dizer, a continuidade da política pública acaba não acontecendo, Sim. Só um serviço de zeladoria. Então, a gente precisa repensar esse modelo. Existem 2 projetos, um enviado pelo prefeito Haddad, um outro do vereador Pólice Neto. A nossa avaliação, que faremos inclusive na sexta-feira, é que nenhum dos 2 projetos atende ao que a gente pensa. A gente, na verdade, precisa fazer uma construção coletiva de qual é o melhor modelo. É uma lista tríplice? É eleição direta? Qual é o papel do Conselho Participativo relativamente ao subprefeito, né? A gente precisa, na verdade, encaixar bem essas peças. A gente tem que pensar, e todas essas coisas que eu estou falando, a gente vai tratar no seminário, na sexta-feira, da questão do Conselho Participativo, dos projetos de lei, uma questão muito importante, a questão metropolitana, porque São Paulo
é o centro de uma grande região. De uma grande região, são 38 cidades no entorno e a gente vai ter a professora Hermínia Maricato na sexta-feira para falar sobre a questão metropolitana. Bacana. A gente vai ter a presença do Jorge Caiano. É aberto ao público, nós estamos já com as inscrições esgotadas, mas a gente vai poder, vamos fazer a transmissão ao vivo pela internet, com as pessoas podendo participar, assistindo pela internet, procurando o link no escoladegoverno.org.br. Escola de Governo, vamos ver se dá tempo, gente. Produção, por favor. Escola de Governo, tudo junto, né? Tudo junto, .org.br. Tá. E lá vai ter o link para a pessoa poder assistir ao vivo, quem não puder participar. Das 9 ao meio-dia e meia, vai estar aí nesse link, você pode acompanhar ao vivo a transmissão desse seminário, que vai estar discutindo essa questão da eleição direta para subprefeitos aqui de São Paulo. E, pois não, por favor. Não, eu só queria dizer que não é só a Escola de Governo que está nessa organização. Rede Nossa São Paulo. A Rede Nossa São Paulo, a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, a Pastoral Fé e Política, a Faculdade Mackenzie de Arquitetura também. Vamos ter a presença do Jorge Caiano, do professor Walter Caldana, para falar da descentralização. Vamos ter a presença do Oded Grajev, que é o coordenador da Rede Nossa São Paulo, e do Cristi Pato, né? a Hermínia Maricato, a Cassia Amaral, o Américo Sampaio, todos para fazer esse debate. E, na verdade, é o primeiro debate que a gente entende que nós vamos fazer. A ideia é realizar uma série de debates para a gente levar essa discussão para toda São Paulo. Qual é o tempo de mandato de cada subprefeito? É o mesmo para todas as subprefeituras? Na verdade, é o prefeito que indica e o prefeito que tira ou a não pessoa não tem um mandato, não tem nada. Isso é uma outra coisa que também talvez vocês tenham que definir, né? Exatamente, acho que vai ter que definir através de muito debate em toda a cidade, né, com a participação. Sem a participação popular, a gente não tem legitimidade da política pública. É muito bacana você falar isso, porque a gente acompanhou aí a discussão da lei de zoneamento, do plano diretor. Sim. Foi tão bacana, foi tão participado, né? Teve uma participação tão grande da população. Tudo bem que tem gente que ainda critica, tem gente que diz que ela ainda não é aquilo que todo mundo queria, mas pelo menos foi um processo bastante democrático. Sim, né? Nesse caso, com certeza, vocês querem isso também. Queremos construir isso, né? Que acho que são a gente pensar. Por exemplo, esse modelo de eleição de subprefeitos, a gente já tem em outras cidades do mundo. Londres, Paris, a população elege subprefeitos. Só que a responsabilidade da subprefeitura é muito diferente do que daqui, né? O prefeito tem é mais um pensador geral da cidade, né? E o foco por exemplo, em Londres, a questão da educação, a questão da saúde, está sob o guarda-chuva do subprefeito. Olha. Então, a gente precisa repensar, né, da comunidade. Muito mais perto da comunidade, portanto, muito mais fácil de resolver os problemas. Então, fica o convite para o... Muito bacana, Maurício Xixo. Obrigada por participar aqui do Repórter São Paulo de hoje. Vamos rapidinho colocar na tela de novo. Gente, Escola de Governo Tudo Junto, .org.br. Na próxima sexta-feira, você pode acompanhar ao vivo a transmissão desse seminário que vai discutir a eleição direta para subprefeitos aqui em São Paulo. Obrigada pela participação. Obrigado. Queria te dar um folder da Escola de Governo. Muito obrigada. Nós fazemos formação para qualquer pessoa que queira ter a sua cidadania ativa e saber participar. O que é tão importante para todos nós. É tão importante para a gente garantir o aprofundamento da democracia no Brasil. Obrigada. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.